Shalom, meus amigos, paz a vocês. Eu queria estudar com vocês hoje a respeito da parábola das virgens, das 10 virgens. De onde Yeshua teria tirado essa história, essa parábola? Então, quero analisar com vocês a respeito disso. Vocês se lembram que sempre quando aparece a palavra escritura no Novo Testamento, nós chamamos Novo Testamento de Brit Hadashah, sempre se refere ao Tanar, porque tanto nos dias de Jesus como nos dias de Paulo ou dos outros apóstolos, não havia ainda sido escrito o Novo Testamento. Então você tem que ter isso em mente. Então eu queria que você pensasse a respeito disso. De onde é que Yeshua tirou essa história das 10 virgens? E a resposta está na história de Israel. Você se lembra que o Reino do Norte, 10 tribos, se desvinculou do Reino do Sul, se chamou Reino de Israel, Efraim, ou casa de José, casa de Israel, e são 10 tribos que foram perdidas. Existem promessas, profecias a respeito de que o Messias seria revelado primeiro a essas tribos, a essas casas, aos gentios. Haja vista você ler Isaías 49, Ezequiel capítulo de número 37, falam sobre essas coisas. Dentre outras profecias, Isaías 66 e tantas outras profecias. Mas eu quero citar uma que é fantástica. E está no livro do profeta Amós, capítulo de número 5. Se você abrir lá, você vai ver que tem um lamento para a casa de Israel, Reino do Norte, as 10 tribos. Lamento à casa de Israel. E diz o texto, caiu a virgem. Olha que interessante. Caiu a virgem, diz o texto. E diz, da cidade onde saíram 1000, sobraram 100. E de onde saíram 100, sobraram 10. Então o texto de Amós capítulo 5, do profeta Amós capítulo 5, fala sobre 10 virgens, uma profecia para o reino do norte, casa de Israel. Você sabe que os profetas separavam a casa de Israel da casa de Judá, ok? Então, é desse texto, esse texto é inspiração para Jesus falar sobre as 10 tribos de Israel, sobre essas 10 virgens, né? E isso é muito interessante. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí e lesse esse texto. Tenho certeza que vai ajudar você na compreensão dessa passagem. E esse padrão de 10, ele não para por aí. E eu vou citar mais alguns aqui para vocês. Você tem na Torá uma história, uma lei que se refere a respeito dos leprosos. Os leprosos, eles tinham que ficar fora da cidade, eles tinham que ficar fora do arraial até serem purificados. Depois de serem purificados, eles podiam voltar à casa, eles podiam voltar à terra. Então, você tem esse padrão na Torá dos leprosos que tinham que ser purificados. Geralmente eram 7 dias, olha que coisa profética, eram 7 dias, né, para eles ficarem fora da cidade, e depois eles podiam retornar. Agora olha que interessante, Yeshua, Jesus, em Lucas no capítulo de número 17, se não falha a memória, ele curou exatamente 10 leprosos. A cura desses 10 leprosos remete exatamente a essa história. Por quê? Olha só, 10 era exatamente o número das tribos que foram dispersas, que saíram do território de Israel. Os leprosos, eles tinham que ficar fora do território. E a lepra é símbolo do pecado. Você se lembra que toda vez que Israel pecava, eles saíam da terra. Eles iam para cativeiro, eles iam para exílio, né? Nós costumamos chamar no original esse exílio, essa saída, essa dispersão, ir para fora da terra, assim como aconteceu com
Adão e Eva, assim como aconteceu com Jacó, com José e tantas outras pessoas, né? E eu tenho isso gravado em vídeos, eu não vou falar sobre isso. Mas esse exílio nós chamamos de Galut. E essa volta, esse retorno, nós chamamos de Geulah, que também significa redenção. Então nós temos a Galut, a saída, e nós temos a Geulah, o retorno, a redenção. Então preste atenção. Nessa história dos 10 leprosos, né, isso é muito significativo deles serem curados, deles serem restaurados. Você não vai encontrar nenhum leproso sendo curado em Israel, sendo israelita. Você tem história de profetas curando leprosos, mas de outras terras, da Síria e de outras terras. Mas depois da lei em Moisés, você não vai ter a história de um israelita sendo curado dentro da terra. Você também tem a história lá em Moisés também, dessa história, né, de Miriam, mas no território de Israel você não tem ninguém, porque isso era um milagre que somente o Messias poderia realizar. Então observem tudo isso, como essas coisas se conectam e faz sentido. E para encerrar, você tem uma história fantástica também em Lucas, no capítulo 19, e o Messias começa a falar sobre o reino dos céus, exatamente como ele fala sobre as virgens. E aí ele diz o seguinte, ele conta uma história sobre um senhor que partiu para uma terra distante, para uma terra estrangeira, Galut. Olha que coisa fantástica. Essas são pequenas dicas que a Bíblia deixa, né, para nós tomarmos, né, recebermos essas revelações. E diz que esse senhor, esse nobre, né, partiu para uma terra longínqua, para uma terra distante, algumas versões dizem, outras para uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira ele queria reinar sobre essa terra. Os cidadãos dali não queriam que ele reinasse sobre aquela terra. E ele conquista aquele reino para depois voltar. E ele escolhe 10 servos. Lucas capítulo de número 19. A partir da altura do versículo 12, creio eu, que está narrada essa história. E ele começa a chamar servos. E sabe quantos servos que ele chama? 10 servos. Que coisa, não? 10 servos. E esses 10 servos que ele chama, ele dá 10 minas, 10 dinheiros. E fala para eles negociar. E depois ele volta, né, com o reino já conquistado, ele volta e começa a cobrar um a um. Aquele quem ele deu, aquele que fez o dinheiro render mais, ele deu 10 cidades de domínio para aquele homem. Isso é uma parábola falando sobre o tempo final, sobre o governo que será dado aos filhos de Deus, aqueles que tiveram obras aqui na terra, né? E lembrando que salvação é uma coisa e galardão é outra coisa. A salvação é uma promessa por meio do sangue de Jesus, por meio da fé, né? É claro que isso não significa que você não tenha que fazer absolutamente nada, como alguns ensinam. Isso implica em obras também, mas como forma, como fruto, não se você tiver obras, você vai conseguir a salvação, não. Mas a salvação, ela gera em você frutos. Esse não é um tema, eu tenho um tema sobre isso, salvação, vocês podem procurar no canal também, é bem interessante. Mas o fato é que a salvação, ela não é dada por meio das obras, ela não é conquistada por meio das obras, por meio da fé e por meio da graça. Mas o galardão, ele está totalmente conectado às obras. Isso você pode ler em toda a Bíblia. E o homem que mais trabalhou esse dinheiro na parábola, ele conquista o direito sobre governar sobre 10 cidades. Que coisa interessante, né? 10 servos. Por que 10 servos? Por que 10 leprosos? Por que 10 virgens? Será que isso tudo é aleatório? Será que isso tudo é sem sentido algum? É óbvio que não. Ainda mais com a conexão com o texto de Amós capítulo 5. Quero que você leia Amós 5 e Mateus 25. Você
vai fechar esse raciocínio melhor, ok? Depois eu quero falar mais a respeito dessa parábola aí das virgens. Também estou devendo um vídeo sobre inferno, e nós falaremos em breve ainda essa semana sobre isso. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, shalom a todos.